Olá, olá, bom dia, como você está? Seja bem-vindo ao nosso encontro semanal, o nosso Café com Inovação. Pegue sua xícara, pegue o seu café, pegue sua água, o seu chimarrão e venha bater papo conosco hoje sobre inovação. Hoje nós vamos conversar com a doutora Doriane, ela é da Gastroclínica Cascavel. Nós vamos conversar sobre inovação na área científica voltada à saúde. A doutora Doriane é uma pessoa com extremo conhecimento e extrema autoridade na área de conhecimento científico, não só no Brasil, como no mundo todo. Seja bem-vindo, doutora Doriane já entrou, é só requisitar ali a entrada que eu já aceito. Erivelto Mercadante, seja bem-vindo, convidando a todos para que, quando puderem, clique ali naquele coraçãozinho, que o coraçãozinho faz com que o algoritmo do Instagram chame mais pessoas para participar da nossa live. Então, nós vamos lá, a doutora Doriane está fazendo, deixa eu aceitar aqui. Bom dia, Sique. Bom dia, Lucas, bom dia, Soraya, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estejam todos. Bom dia, doutora Doriane. Como é que vai, Bom senhora? dia. Tudo bem? Tudo bem? Tá me Tudo ouvindo bem, bem. Sérgio? Sim, áudio e vídeo estão ótimos. Estamos ouvindo bem. Daqui a alguns instantinhos nós entramos no nosso tema. Eu já gostaria de agradecer a sua presença. Deixa eu ir vendo quem vai entrando aqui, falando um oi. Gastroclínica Cascavel também acabou de entrar. A Soraya está ali. Legal, pessoal. Quem puder, vai clicando ali no coraçãozinho, que esse coraçãozinho faz com que o algoritmo do Instagram chame mais pessoas para participar do nosso Café com Inovação. Café com Inovação que é realizado toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no Instagram do Aciclabs Oficial, onde nós trazemos conversas, papos, com muito conteúdo, de uma forma não muito alongada, e nós trazemos sempre voltados à inovação nas mais diversas áreas. Nós vamos conversar hoje com a doutora Doriane e nós vamos falar sobre inovação na área científica relacionada à saúde. E já convido você que está aqui acompanhando nós para que você venha sexta-feira que vem. Nós vamos conversar com o Diego Bigger. O Diego vai conversar conosco sobre inovação na área da construção civil. O Diego ele é engenheiro civil e professor universitário também. E ele busca muito ele tem essa busca por essa pegada na engenharia civil, trazendo inovação para a engenharia civil. Então vamos lá, eu gostaria já mais uma vez agradecer a presença da doutora Doriane, o seu tempo, que tempo é aquilo que mais valioso que nós temos na nossa vida, porque esse não volta. Deixa eu dar um bom dia já aqui também, quem mais está entrando? A Cláudia. Oi Cláudia, bom dia. Andréia Forte, sejam todos bem-vindos. Nós estamos então aqui hoje conversando com vamos conversar com a doutora Doriane. Doutora Doriane, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, essa disposição em compartilhar o seu conhecimento conosco. Hoje o nosso tema vai ser a importância do pensamento científico para a inovação em saúde. Ações científicas da Gastroclínica Cascavel com foco em medicina de ponta e inovação. Doutora Doriane, mais uma vez, muito obrigado. Antes de nós entrarmos no nosso tema, eu gostaria muito que a senhora nos contasse quem é Doriane, se me permite assim chamá-la. Por favor, Claro quem que é eu Doriane? permito. Conte um pouquinho, por favor. Eu agradeço o convite, o honroso convite. Com muita felicidade que eu estou aqui. E para falar quem eu sou, então, assim, eu sou a esposa do Ladaí Fernandes. Eu sou a mãe do Matheus e a mãe do Felipe, que está aqui na minha barriga. Então, o Felipe está chegando. Felipe está chegando. Uhum. E já chega. Mas Para quando que é, doutora? É agora fim de setembro. Que 2, 3 semaninhas ele já está por aí. E assim, eu sou nordestina, eu sou do Piauí. E eu nasci no Piauí e eu tinha a minha mãe enfermeira e naquela época era assim, era tudo muito difícil, então algumas vezes
Eu lembro que meu pai saía para trabalhar e minha mãe não tinha com quem me deixar, me levava para o hospital. E eu ficava lá no hospital, porque minha mãe tinha que trabalhar, e aí eu ficava numa sala, enfim. Acabava ajudando algumas pessoas e serviço de criança, né? Levar uma coisa e tal. E eu lembro que eu falei que eu queria aquilo para mim, né? E Legal. tinha um médico que ele tinha se formado em Pernambuco e ele falava muito bem da faculdade. E aquilo ficou na minha cabeça e desde pequenininha que eu ficava, eu quero fazer faculdade lá onde aquele médico fez. E aí eu fiz, na faculdade dele. É tanto que eu nem prestei prova lá no Piauí. Eu prestei prova só lá em Recife. E aí eu entrei na faculdade que ele fez, Que né? legal. E eu sinto muito orgulho porque é uma faculdade muito boa e é ela que me deu base para tudo. E nossos professores eram muito fortes e acabou que você começa a sonhar com outras coisas, né? Perfeito. E após isso eu fiz a residência de cirurgia geral lá em Recife. E aí quando eu estava sem saber qual especialidade tomar, eu soube que tinha uma escola muito boa lá no Nordeste de coloproctologia, a melhor escola de coloproctologia é, que, que a gente dispunha na época. E aí eu falei, eu quero fazer lá. E aí eu fiz. Aham. E aí foi lá que eu comecei a... Eu mudei a minha ideia e lá eles são muito da parte científica. Então foi lá onde eu fiz a residência de coloprocto, eu fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. E eu tive a oportunidade de ficar lá, eu tive convite para ficar lá. Mas aí vem o japonês e fez uma proposta, uma contraproposta para mim. E Aham. aí eu falei, vou lá para o sul, passar um pouquinho de frio, ver se eu morro lá, né, de frio. Aham. O E japonês é o doutor Sagai, né? é o Dr. Sagai. E aí ele me ligou, mentira, ele ligou para o meu ex-chefe. E aí meu ex-chefe, ele me indicou. Então eu conheci o Dr. Sagai no congresso, em seguida eu vim aqui. E uma das primeiras pessoas que eu conheci, ela está aqui na live, é a Lica. E eu lembro muito bem de como eu fui muito bem recebida aqui. Eu lembro cada, cada pessoinha que me ajudou na primeira chegada aqui, só para conhecer. Então, eu acabei gostando, voltei, fiquei. E eu tô por aqui, amo demais essa cidade, acho que realmente Deus ele me mandou para uma cidade muito boa Isso. e eu tenho, com isso eu carrego um papel de que eu tenho que inspirar e fazer sempre o meu melhor, porque Deus sempre me deu indícios de que eu teria que fazer o meu melhor mesmo. Então, tudo que eu Entendo. pensava, eu conseguia, não de graça, né? Há muito esforço, mas sim. E o mais interessante, assim, é que eu lembro que na faculdade eu sempre fui muito tímida, muito quieta, muito calada. Ninguém acredita nisso, mas eu era. E aí, na residência de cirurgia geral, onde é a vida dura, nua e crua, onde só tinha homens na residência. Eu era a única mulher, tanto dos residentes quanto dos chefes, né? E eu Aham. lembro que eu acabei mudando a minha personalidade, moldando a minha personalidade para poder sobreviver. E eu continuo sendo uma mulher muito batalhadora, mas eu fui Isso. moldada, né? Eu fui Entendo. moldada pela circunstância. Então, hoje eu sou realmente um pouco mais incisiva, mais dura em alguns momentos, Aham.
pela própria necessidade de sobrevivência. Necessidade dentro do meio que nós vivemos, né? Uhum. Mas, felizmente, Deus me deu a maternidade, e com a maternidade você começa a enxergar as coisas de uma forma muito ampla, né? Muito diferente. Então, você enxerga o teu trabalho, você enxerga o teu valor no teu trabalho e na sociedade, porque você está criando pessoas, e você tem que criar pessoas boas para que a nossa sociedade ela fique realmente habitada por pessoas de respeito, né? Para mudar o nosso mundo. Isso. Que tenham uma condição melhor, que tenham uma vida melhor. Fantástico. O perfil, eu achei muito interessante a senhora contando a sua história. Demonstra o quanto a senhora é uma mulher de fibra. Aquilo que a senhora buscou desde pequena, eu quero ser médica, eu quero estudar em determinado hospital, eu quero estudar isso, eu quero fazer especialização, mestrado, doutorado, enfrentou mudanças e ainda veio para o sul até a Cláudia e eu acho que a Lica, não lembro, que a Cláudia e alguém estava falando que a senhora enfrentou e o frio também, que veio lá do Nordeste e veio para cá pegando frio. Então isso demonstra muito a fibra, a coragem que a senhora tem, né? Uhum. Que legal, que bacana. Sim. Doutora Doriane, entrando no nosso tema, eu gostaria de saber da senhora, veja bem. Pode me chamar de você, ali... né? Seja, pelo amor de Perdão. Sim, chamarei. Aproveitando então o título do nosso tema, que ele começa assim: a importância do pensamento científico para a inovação na saúde. Eu vejo dessa forma, esse termo ele é muito relacionado com uma palavra que se usa muito hoje, um mindset, que é uma mentalidade voltada para a inovação. É isso mesmo? E se a senhora entende, se você entende que é assim mesmo, essa forma de pensar, ela pode ser desenvolvida ou não? Porque eu vejo você com esse pensamento muito inovador dentro e agora eu estou entendendo que isso já vem desde criança. Então, essa forma de pensar em inovação, ela pode ser realmente desenvolvida? Como que funciona? Como que você vê isso dentro da área de saúde? Então, assim, olha só. Se a gente for parar para pensar, né? Eu tenho 43 anos. Então, quando eu estava na faculdade, eu lembro que, assim, era super difícil a gente ter acesso aos melhores artigos. Então, era uma luta, uma batalha, que para conseguir era muito difícil. Aí, quando você sai, que você vai fazer o mestrado e o doutorado, mesmo no meu mestrado, meu doutorado já foi um pouco diferente, porque eu já estava aqui e as coisas já tinham mudado um pouco. Mas o meu mestrado, eu lembro que, assim, até hoje, eu tenho todos os artigos guardados e etiquetados, e assim, eu olho para eles e eu não consigo me desvincular deles, porque era tão difícil você ter, que quando você tinha aqueles artigos, você ficava cheirando, enfim, é uma coisa que o meu marido, ele tenta jogar aquilo fora, mas eu não consigo. Não pode. Né? Não, é muito mais forte que eu. E aí, o que aconteceu? De uns anos para cá, a ciência ela mudou muito. Então, assim, o conhecimento que antes era pertencente a só uma classe, a classe mais diferenciada financeiramente, hoje em dia, a ciência está disponível a todos. Né? Então, assim, o mesmo conhecimento, o mesmo treinamento que alguém de Hong Kong pode ter, alguém da Índia também pode ter. Você entende? Então, assim, hoje em dia, a nossa tecnologia, ela está ampla para todos. Então, o conhecimento que a gente tinha à base de muita dificuldade, né, que eu falo que são os meus artigos do meu mestrado, hoje em dia, eles estão muito disponíveis. Então, todos nós podemos ter o mesmo treinamento e a mesma aquisição científica de alguém no Japão, enfim, na China.
Então a ciência ela está aberta a todos, pela nossa própria condição agora tecnológica. E agora muito mais, né? Com a pandemia, muita coisa ainda melhorou mais ainda por conta disso. Então, por exemplo, eu quero falar, existe o robô, né? Então, existem plataformas onde alguém dos Estados Unidos, o chefe, o melhor chefe, ou o melhor médico que opera, sei lá, uma artéria do coração X. Aham. Então, ele pode operar ele lá e o robô aqui. Perfeito. E ele pode operar o robô, ele estando lá, o paciente aqui e a outra equipe médica aqui. Então, você vê que a ciência ela deu um passo muito grande na área da medicina, né? Não só para treinamentos, mas para a própria cirurgia mesmo. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que ressaltar em relação a essa parte científica é que tudo isso ele vem não é por mal, é para o nosso bem, é para o bem do nosso paciente, tá? Então, essa ciência, a gente não pode se furtar. A gente tem que estar em busca sempre para que a gente consiga se desenvolver e dar o melhor que a gente pode para os nossos pacientes. Fantástico, fantástico. O doutor Márcio Nogueira, ele é reumatologista, ele entrou aí na live, e Aham. ele é um cara, assim, de muita visão, e ele é um cara muito estudado. E aí, algumas coisas eu tenho escutado muito da reumatologia, que eles fazem interconsulta. Por exemplo, o paciente não precisa estar lá com aquele médico, ele pode estar, por exemplo, com o Márcio aqui e um médico lá da Inglaterra. Então, Certo. a parte da reumatologia ela está muito bem desenvolvida também em relação a isso. Entendo. Então, toda essa tecnologia, ela está sendo realmente aplicada. Eu achei muito interessante essa busca que a senhora demonstrou agora falando, dessa busca por essa melhoria sempre em conhecimentos, em técnicas, tecnologias, enfim, para poder entregar sempre o seu melhor ao seu paciente, aquela pessoa que vai buscar o médico, né? Uhum. Muito fantástico isso daí. A senhora tem um perfil inovador, a senhora. Voltei de novo a falar senhora. Perdão quando eu falar senhora, mas vou buscar você. Você tem um perfil extremamente inovador, sempre buscando esses novos caminhos. Isso já ficou claramente delineado aqui. Inovando sempre em escolher, por exemplo, a área da medicina que você escolheu, que é a coloproctologia, que é uma área, conforme você comentou agora há pouco, com predominância masculina, certo? E hoje você é membro titular da Comissão de Residência Médica em Coloproctologia na Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Conta para nós como que como que acontece isso, como que aconteceu, me explica mais como que foi esse desenvolvimento e como transitar, viver dentro desse meio, principalmente hoje, que você ocupa essa posição, fazendo parte da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, como titular. Então, assim, como eu falei, né, eu sempre fui muito metida. Aliás, eu era tímida na faculdade e depois eu mudei um pouquinho minha Aham. personalidade. E aí eu acabei sendo muito metida. O fato é que os meus ex-professores, os meus mentores, eles sempre estimulavam a gente bastante em relação a ser ativo, a fazer coisas para melhorar não só o teu currículo, melhorar toda a sociedade médica mesmo. Então, eles acabavam me estimulando demais isso. E aí eles me apresentaram para a sociedade brasileira, tanto para eu conhecer, quanto para eles me conhecerem. E eu tentei sempre desenvolver um papel social também lá dentro.
E aí eu comecei a apresentar trabalhos e o meu mestrado também acabou acontecendo com o pessoal da sociedade brasileira. E aí eles começaram, aí eu comecei a apresentar a publicar, e aí eles acabam conhecendo indiretamente você. Perfeito. E a partir disso, eu fui chamada para fazer para desenvolver uma pesquisa em 2017 na área de residência médica da Coloprocto. E aí eu acabei fazendo acho que em 2018, um plano de avaliação nacional das residências, e eles acabaram aceitando, que é o que eles usam até hoje. E aí eu acabei entrando na comissão, e a gente está trabalhando, principalmente agora nessa época de pandemia, acho que a gente está trabalhando um pouquinho mais, porque houve uma mudança muito grande em relação ao trabalho em si, né? Porque Perfeito. antes era cirurgia eletiva, atendimentos eletivos, e aí tudo mudou e virou Covid. Então, os nossos residentes de cirurgia geral, de coloprocto, acabaram mudando também o perfil, e isso foi ruim, porque a gente entende que houve um prejuízo. Então, a gente está tentando, via MEC, via Comissão Nacional de Residência, mudar um pouquinho o perfil, a gente se ajustar, para que esses médicos que estão ainda em formação, eles não tenham prejuízo. Então, é esse o nosso papel. Que bacana. E mais uma vez destaca, né? Destaca essa fibra que a senhora tem, que você tem em buscar aquilo que você realmente entende que é o seu objetivo, e principalmente entregando para a sociedade, entregando cada vez mais um conhecimento científico, uma medicina melhor para a sociedade. Deixa eu falar um oi aqui, ó. Tem, ó, a método Medrey Terapia está falando aqui. A Doriane é super antenada. A Thalita está por aqui. A Denise, a Teacher Denise. O Márcio Nogueira está aqui. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a doutora Doriane, pode colocar aqui que eu olho, e nós, tendo tempo, nós passamos para ela, tá? E agradecendo também a presença de todos e convidando para que toda sexta-feira você pegue sua xícara, seu chá, seu café, seu chocolate quente. Algumas pessoas já vieram com cuias de chimarrão. Então, mas que venham bater papo conosco sobre inovação. Toda sexta-feira, às 9 horas, aqui no Instagram do Async Labs. Doutora Doriane. Sérgio, deixa eu falar uma coisa. Você fala de fibra, né? O meu marido, ele é daqui. E toda a família é do Rio Grande do Sul. Então, a nossa diferença cultural é muito, muito díspare. Então, é um de um lado e outro do outro, mas a gente se dá bem. E aí, às vezes, ele fica tirando onda da minha cara, né? Porque o nordestino... Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa. O nordestino não tem nem 10% de toda essa parte de agricultura que você tem. Lá é tudo muito feio. Eu já o levei para conhecer tudo. E ele brinca assim, que os rios têm o nome Rio X, não tem água, só tem a placa do rio. Então, assim, eu falei, olha, você acha que um nordestino conseguir sair de onde saiu e, assim, não ter nada, viver na adversidade, lutando contra tudo, lutando contra o clima, lutando contra a falta de tudo, eu só posso ser o quê? Batalhadora. E eu não tenho muita desculpa, né? A gente tem um plano A, um plano B e um plano C. Então, tem que ter. Você não pode arranjar desculpa porque tá chovendo, porque não dá para isso. Você só coloca na cabeça e vai, né?
E destacando aqui, fantástico isso que você está falando, que é não arrumar desculpa, né? Porque o ser humano, Uhum. ele tem as vontades, mas muitas pessoas encontram as desculpas para não se colocar em movimento, para não, enfim, para não, como dizem, para não sair da sua zona de conforto. E Uhum. isso você não tem medo, exatamente por Não. esse perfil, né? Que bacana, que legal, Uhum. muito legal. E que bom que você veio para cá e gostou e ficou, né? Que bacana É, mesmo. mas aqui é uma cidade muito boa, Sérgio, pelo amor de Deus. Ó, A Teacher Denise, né? eu concordo. Isso, ela está falando aqui, ó. Vamos lá. Ó, ela gostaria que ela explicasse mais como pode fazer uma cirurgia assim por robô em cidades diferentes. Isso é incrível. Como que a senhora consegue clarear É mais nessa assim, ideia para nós? eu preciso aqui, por exemplo, a gente ainda não tem aqui em Cascavel, mas eu estou dando uma Certo. hipótese. Então, eu precisaria aqui ter um set do robô. Então, eu tenho o robô e ele é acoplado a um computador que opera. Certo. Então, opera assim, não o homem é ele que opera os braços do robô. Então, eu tenho uma Certo. cabine onde eu fico sentada tomando café, chimarrão, chá, qualquer coisa. E Certo. daí, o que eu faço? Eu vou operando a pessoa que está numa outra cabine. Então, pensa, aqui a gente está na minha varanda. Então, Certo. eu tô aqui tomando um chimarrão, e aí, na sala, do outro lado, tá o paciente no ambiente completamente estéril, Certo. e lá tá o robô, com todas os braços do robô. E aí lá Aham. ele tem as pecinhas que vão operar. Então eu tô aqui operando e o braço do robô ele tá me respondendo, tá? É Certo. ele que me responde. Os braços do computador respondem a mim. Se eu peço para alguém, por exemplo, de Nova York, que tem, eu falo Nova York e o Texas, que tem os melhores de coloprocto em relação a robô. E aí, Certo. se eu os chamo, aí a gente pega um acesso deles e eles operam aqui comigo, o Entendo. paciente aqui do lado. Entendeu? Então é uma tecnologia assim fora do comum. Então a gente faz tipo um acesso que eles de lá eles comandam o meu computador aqui para operar meu paciente aqui do lado. Tudo através de acesso remoto. Não importa o lugar do mundo que eles Não. estejam, desde que tenha computador interligado, tem que ter esse módulo do robô, pelo que eu entendi, né? Isso é Tem que necessário ter. Tem para que que ter. faça isso. Mas que Uhum. fantástico, né? É uma tecnologia extremamente avançada, né? Não, muito avançado. O troço é muito bacana mesmo. Que bacana, que legal. Oriane, o que é o núcleo científico da gastroclínica? O que ele faz efetivamente? Que nós sabemos que a gastroclínica ela é destaque não só no Brasil, como também ela está se destacando fora do país. E vocês têm um núcleo científico lá. O que ele é e o que ele faz efetivamente? A gente tentou montar isso, aliás, a gente fechou esse núcleo, por quê? Porque cada um dos componentes da gastroclínica tem ideias, tem especialidades diferentes, e cada um gosta e desenvolve uma parte. Aham, Então, para que cada um não ficasse desenvolvendo a tua parte sozinho, o que a gente achou melhor? Formar um núcleo, que aí com isso a gente desenvolve todo mundo e as ideias a gente compartilha, igual você está fazendo aqui, igual aham, você faz no teu Café com Inovação. Então, são perfeito. vários assuntos diferentes, mas que um fica trocando experiência com o outro. E aí, com isso, a gente achou melhor realmente compilar nisso no núcleo, e a partir daí, cada um também, pensando na parte de inovação, cada um tem suas ideias, e a gente vai
organizando e vai dando apoio um ao outro. E aí, com isso, acabou que a gente já tinha feito, a gente pensou no nosso desenvolvimento interno, na realidade. Certo. Só que aí depois a gente ficou pensando, poxa, mas se o nosso papel é social, se a gente está procurando melhorar o nosso paciente, por que não a gente melhorar a nossa sociedade? Então, por Perfeito. que a gente não se abre para que novas ideias apareçam, pessoas de outras áreas que entendam de outras coisas? Por que a gente não pode fazer isso? E aí foi aí que a gente foi atrás da SIC para tentar e conseguir fazer esse, Essa esse conexão. network, né? Uhum. Aham. Para poder a gente usar a medicina a favor da sociedade toda, não só ali do nosso núcleo interno. A gente agora Perfeito. quer a gente quer divulgar, a gente quer melhorar todo mundo, a gente quer melhorar a nossa sociedade. Isso. E com isso é aquela história do filho, né? Eu educo meu filho para ser um cara bacana e que ele faça diferença na sociedade. Mas eu quero também ajudar a sociedade a melhorar também para que melhore para o meu filho, entendeu? Então Isso. é, um, é, um, é uma rede interligada onde você quer que o mundo melhore. Talvez Isso. isso. É um ciclo virtuoso, é um círculo virtuoso, vamos dizer assim, né? Quando nós Uhum. entregamos pessoas melhores e quando nós ajudamos a sociedade a melhorar, nós vamos tendo isso de volta também, né? Sim, com certeza. Fantástico, que bacana. E muito interessante os projetos, né? Você poderia citar alguns projetos que vocês têm hoje? Eu sei que vocês têm alguns, mas é importante que as pessoas que estão aqui acompanhando saibam de alguns projetos que a senhora poderia citar, Uhum. já que estão já começando a trazer benefícios já para a sociedade, né? Eu sei que tem alguns que estão ainda bem no início, mas eu sei que tem coisas que estão crescendo e vão trazer um grande benefício para a sociedade, não só regional, como no Brasil inteiro. Uhum. A gente, como eu falei, né, cada membro da gastroclínica tem a sua especialidade e o seu amor. Então, acabou que quando eu cheguei aqui, eu entrei na linha com o Dr. Sagai da endometriose, e aí a gente se juntou à parte da ginecologia na pessoa do Dr. Nami, toda a equipe dele, e a gente começou a desenvolver muito essa parte de endometriose. Por quê? É, porque eles dois eram curiosos, eram excelentes, eram não, são excelentes no que eles fazem e eles têm eles recebem muitos pacientes mais graves de endometriose. Não só aqui do Paraná, mas eu vejo do Brasil, tem pacientes até de Portugal, da África, que tem parentes aqui, e eles vêm para operar aqui. E aí, com isso, a gente acabou melhorando bastante. Eu faço um rastreamento de endometriose através do ultrassom endoanal. E aí a gente vê a parte de endometriose intestinal. E aí eu acabei entrando na equipe por conta disso. E a gente já tem projetos, a gente já tem um curso pré-estabelecido, já muito bem estabelecido, que já está no 4º ano, para formar pessoas para tratar bem pacientes com endometriose profunda de todo o Brasil. O Dr. Tomás, a gente já tem também um projeto de curso em relação à bariátrica, que é o carro-chefe dele, da equipe da bariátrica. Então, do mesmo modo de endometriose, a gente tem pensado nisso. E, paralelamente a isso, a nossa equipe de enfermagem é muito boa também. Uh, ela, eles, o pessoal de enfermagem é muito cobrado pela gente e eles acabaram desenvolvendo bem. E aí a gente tem feito também cursos em relação a
a tratamento de pacientes, feridas, ostomia, que isso está relacionado mesmo à parte de enfermagem. Então, são essas as melhorias que a gente tem feito em relação a cursos. E eu queria mostrar, antes que a Soraya me bata, que a gente está no mês da prevenção do câncer de intestino, tá? Peraí, deixa eu levantar, porque a pança está muito grande. É da É gastroclínica, verdade. tá? Que bacana. E esse é um mês que a gente também está chamando atenção em relação a toda a sociedade. O câncer coloretal, ele é o terceiro aqui no... Aliás, ele é o terceiro do mundo. E aqui no sul é um pouco mais, porque a gente come mais churrasco aqui, né? Ah, é verdade. Uhum, então a gente tem que chamar atenção realmente à prevenção do câncer coloretal, câncer de intestino. Interessante, ele é o terceiro que mais causam óbitos no mundo? É incidência. Felizmente, ele Incidência. é incidência. Felizmente, ele e o da mama, eles são muito bem estudados. E com isso Certo. tem novos tratamentos e principalmente Aham, novos quimioterápicos que acabam ajudando, tá? perfeito. E E aí, a assim, Soraya? Aham, se você pega no início o câncer coloretal, aham, o tratamento é muito simples e você só faz avaliações. Então, o ideal é que a gente realmente faça um esquema de prevenção. perfeito. Entendi, não sabia disso daí não. E já Você não aproveitando, fez sua daqui a pouquinho colonoscopia? eu fiz. Ah, então tá Eu bom, tudo fiz, bem. eu fiz aí com o doutor. Oh, meu Deus do céu. É um Fugiu o japonês, nome tem dele. vários. Não, não, não. Foi o Carlos Alberto. Carlos Alberto? Isso, Carlos Ah, Alberto. o Carlos, doutor Isso, Carlos Carlos. Alberto. Ó. É. Inclusive, o Carlos é muito amigo da nossa família, que o Carlos estudou comigo aqui no ginásio aqui, e o irmão dele estudou com o meu irmão. Eu conheço bastante ele. Nós somos bem amigos. Apesar que Que faz bom. tempo que nós não conversamos, né? Mas bacana. Continuamos amigos sempre. Achei muito interessante o que a senhora falou, a questão de cursos. Esses cursos, você é instrutora também, em vários cursos também, né? Que eu já ouvi dizer que você dá cursos, inclusive, para pessoas, não só aqui em Cascavel, na região, mas também Brasil e mundo afora. Como que funciona isso daí? Isso aí eu faço através realmente da Sociedade Brasileira de Coloprocto também, que com o papel, né, que eu faço bem ativo lá, então eu tenho a parte de desenvolvimento de fisiologia no retal, que ainda está engatinhando aqui no Brasil, então com esse meu treinamento, então eles me chamam para dar aulas em muitos cursos para ajudar no desenvolvimento realmente dessa parte da coloproctologia que ainda está engatinhando. Perfeito. Então, cursos para residentes mesmo, aulas em congressos, em cursos para médicos não residentes, mas para médicos que não têm, eventualmente, esse tipo de desenvolvimento. Então, acabam me chamando bastante para isso. Que legal. Deixa eu aproveitar agora. Daqui a pouquinho nós já estamos com mais de 40 minutos já aqui do nosso papo. E é mais ou menos essa média que nós levamos. Mas eu acho que veio na cabeça agora, eu acho que é importante É que eu falo demais, né? aproveitar. Não fala não. E outra, o conteúdo que a senhora entrega é fantástico, que nós poderíamos ficar muito tempo conversando, sem dúvida nenhuma. E conversa simpática, por sinal, né? Eu acho que é importante, então, nós aproveitarmos, já que nós estamos no mês dessa campanha de vocês, da prevenção do câncer no intestino, e nós falamos agora da coloproctologia. A gente vai falando, não são termos que eu sou acostumado a falar, então às vezes enrosca. Esses exames, qual que é a periodicidade que nós deveríamos fazer, que uma pessoa deve fazer para poder ter? Por exemplo, a senhora me questionou agora se eu fiz. Eu fiz, mas eu fiz isso, se não me engano, já há 3 ou 4 anos atrás.
Então, Uhum. qual que é o tempo que uma pessoa deve fazer para prevenir isso? Tá. Então, assim, até o fim do ano passado, a pessoa sem sintoma nenhum tinha que fazer a colonoscopia aos 50 anos. E aí foi Certo. visto que, ao longo dos anos, a média de idade do aparecimento do câncer coloretal ela tem diminuído um pouco. É diferente lá Ah, da minha formação. Então, tem diminuído. Aí a Sociedade Americana de Coloproctologia, ela institui que a gente comece o rastreamento aos 45 anos. Então, o rastreamento ele é baseado em quê? Em realização da colonoscopia, que é aquele exame isso, que vê o intestino todo por dentro, tá? isso. E ele tem uma câmerazinha e ele dá uma olhada e aí se tiver pólipos, na hora da colonoscopia, esses pólipos são retirados. Esses Perfeito. pólipos são eles que são lesões pré-cancerígenas, que quer dizer o quê? Que podem vir a ter câncer intestinal. Então, Perfeito. para uma pessoa que não tem sintoma nenhum aos 45 anos, o ideal é que seja realizada a colonoscopia. E aí, se não tem nada, se não tem pólipo, não tem nada, a cada 5 anos. Ah, Se tem perfeito. pólipo, é a cada 3 anos, ou depende muito do resultado da biópsia, né? Porque se for Perfeito. um pólipo um pouquinho mais malzinho, aí o médico estabelece se 1 ano, se 6 meses, né? Entendo. Então, Aham. mas assim, se não deu nada, a cada 5 anos. É diferente de quem tem um histórico familiar de câncer coloretal, que tem que começar mais cedo. E aí a Perfeito. periodicidade é a cada 3 anos. Isso. Perfeito. Ah, fantástico, ó, que bacana. Já informamos mais as pessoas aqui também. E eu também fiquei sabendo, eu não sabia desse período que nós deveríamos fazer. Muito bacana. Aqui a Soraya já me Uhum. corrigiu lá, né, Soraya? Eu falei besteira, é colonoscopia, né? Eu falei algum termo errado. Bruna Matsumoto, seja bem-vindo. Obrigado, Soraya, por me corrigir. Rodrigo Vaz, seja bem-vindo. Doutora Doriane, nós já estamos com 40, quase 45 minutos da nossa conversa, então eu sei que o seu tempo ele é muito concorrido, a sua agenda é muito lotada. Eu gostaria já de mais uma vez agradecer ao seu tempo, a sua disponibilidade em trazer uma pequena fatiazinha do conhecimento que você tem para contribuir com as pessoas e com o nosso trabalho aqui da Ciclabs. Eu gostaria de agradecer muito em meu nome, em nome da Ciclabs, a sua presença. Deixo você à vontade para complementar algo mais, para quer dizer, quer mandar um abraço para alguém, quer falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Então, assim, na realidade, eu queria agradecer a todo mundo que me acolheu aqui, que eu me sinto realmente é, pertencente aqui, né? Mais uma vez quero agradecer a Lica e, e o Dr. Sagai por ter me trazido para cá, que eu falo que eu tenho uma gratidão eterna a eles, né? Por isso, porque aqui eu constituí a minha família, aqui eu tenho a minha casa e eu me sinto daqui, sabe? Então, o que eu puder fazer para melhorar aqui, eu realmente. Mas eu sou nordestina, galera. Sim. Adoro rapadura, tudo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui e eu estou muito Aham. feliz de estar pertencendo ao Ossic Labs. Por quê? Porque aí a gente consegue conectar melhor a medicina com a sociedade Perfeito. uma melhora na nossa, ah, na nossa área e também na sociedade. Então, eu quero te agradecer por estar nos ajudando a fazer esse tipo de conexão. E eu acho que a gente vai, daqui, sei lá, alguns anos, a gente vai estar colhendo frutos e a gente vai lembrar dessa entrevista de hoje. Perfeito, vamos sim. Sem dúvida nenhuma, eu gostaria, em nome tanto meu como do ASIC Labs, agradecer essa confiança toda e essa parceria. Eu vejo como nós formamos um time parceiro. Vocês têm um conhecimento fantástico, uma disponibilidade fantástica, uma vontade enorme
de entregar uma melhoria, uma melhor condição, não só para os seus pacientes, como para a sociedade no geral. E se nós aqui do ASIC, da SIC, do ASIC Labs, podemos colaborar, eu não vejo por que não. E nós ficamos honrados com a parceria que nós temos com vocês. Contem sempre conosco. Mais uma vez eu agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo. E contem sempre conosco. E eu gostaria que, deixa eu encerrando, mandar um abraço para mais alguém que entrou aqui. Tá, o Francisco chegou aqui, a Nilza, minha esposa, está aqui, a Denise está agradecendo, a doutora Doriane está agradecendo muito, o Rodrigo também, enfim, mais Aroto. Então, encerrando agora o nosso papo, então eu gostaria mais uma vez de agradecer a doutora Doriane, agradecer a toda a parceria que tem disponibilizado a nós, agradecer a sua confiança. A Aline também está agradecendo aqui. Aline, muito obrigado pela sua parceria, pela sua presença, pelo seu conhecimento. E agradecer a presença de todos e convidar para que sexta-feira que vem vocês venham para tomar de novo um café com inovação conosco. Nós vamos conversar com o Diego Bigger, falar sobre inovação na área de engenharia civil. Muito obrigado, doutora Doriane. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e mais uma vez muito obrigado. Para nós. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Beijo, Até logo. tchau. Tchau, obrigado. Até logo. Tchau.